No vídeo de hoje, vamos trazer os resultados da AES Corporation. Mas atenção, não se trata da AES Brasil, que tem ações negociadas na B3, mas a matriz, que é a AES Corporation, tem ações negociadas na Bolsa Americana e também uma BDR da corporação negociada aqui no Brasil. Vamos comparar os seus resultados com outras empresas da área nos Estados Unidos e também com os resultados da sua subsidiária aqui no Brasil. Se o conteúdo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E vamos começar então pelo controle acionário da empresa. A Vanguard Group, por meio dos seus fundos de investimento, possui 12% do total de ações da empresa. Capital Work Investor, Capital International Investors e BlackRock completam aí os principais acionistas da empresa. Em termos de região de atuação, temos quase 40% nos Estados Unidos, 27% na América do Sul, quase 23% na América Central e quase 10% vindo da Ásia. Portanto, é uma empresa que tem aí uma forte presença nos Estados Unidos, mas também um certo grau de diversificação geográfica, participando inclusive aí fortemente na América do Sul, né? Falando agora dos resultados anuais da empresa, a gente percebe que as receitas têm ficado estagnadas aí num patamar na casa dos 10 bilhões de dólares. Mas, em compensação, desde 2018, a gente percebe uma queda acentuada no EBITDA e no lucro, com registro de prejuízos em alguns anos aí desse histórico recente. Os resultados trimestrais, a gente percebe já uma tendência um pouco melhor de crescimento nas receitas em 2022. Mas mesmo com o crescimento na receita, a gente percebe um patamar ali, tanto no EBITDA quanto no lucro, mostrando que, de fato, a empresa sente também as pressões inflacionárias, que não ocorrem aqui só no Brasil, mas no mundo inteiro de maneira geral. Em termos de composição do seu resultado, 27% do resultado vem de compra de energia por marcos regulatórios e 72, quase 73% não regulatórios. E agora uma informação que é bastante interessante sobre a ação. A gente percebe aí que apesar da sua oscilação nos lucros por ação, o seu resultado que a gente percebe em azul nesse gráfico, os dividendos têm apresentado uma certa tendência de crescimento e sem repassar essa oscilação dos resultados para o investidor. O ponto de atenção para isso é que, eventualmente, se a empresa começa a registrar 2 ou 3 anos de prejuízo, fatalmente ela vai ter que reduzir os seus dividendos aí para o acionista. Então, merece atenção. E para uma empresa americana, a gente tem aí pagamentos aí de dividendos maiores do que 4%, né? O que é um bom resultado em termos de dividend yield para uma empresa listada na Bolsa Americana. A dívida bruta da empresa, a gente percebe que ela passou aí de 21 bilhões de dólares. Já a dívida líquida está pouco abaixo de 20 bilhões. Esse é um ponto de atenção, trata-se de uma empresa aí que tem uma dívida relevante e crescente e também por conta aí da natureza do seu negócio, de todos os investimentos que ela está fazendo, ela precisa ter um patamar alto de dívida para conseguir fazer frente a esses investimentos. Mais à frente a gente vai ver os planos detalhados para os próximos anos da AES Corporation e ver que aí ela precisa também de emissão de dívida adicional para fazer frente a tudo que ela pretende fazer. Esse é um ponto de atenção, principalmente aí ela acaba sendo afetada aí por conta desse patamar de taxa de juros mais elevado e o que pode fazer sofrer um pouco mais aí os resultados da empresa no futuro. O valor patrimonial apresenta aí uma certa oscilação nos trimestres e tal, mas a gente observa aí que ele tem ficado na casa de 3 bilhões de dólares,
no resultado anual e não tem tido aumento de valor patrimonial. Nesse momento, a gente verifica normalmente a relação preço-lucro, preço-valor patrimonial, mas a gente observa aí que com a oscilação forte de lucro que tem a empresa, o indicador ele fica totalmente, ele varia muito, né, de um trimestre para outro. Nessa tabela, a gente vai comparar os resultados, os principais números da ES Brasil, da ES Corporation com a ES Brasil e com outras empresas da área de energia lá dos Estados Unidos. Começando então pelo Dividend Yield, a gente percebe aí que a AES fica atrás aí de três grandes empresas americanas, né? A Duke Energy, a Southern Company e a Dominion Energy, são três grandes empresas americanas dessa área. Mas o dividend yield da matriz AES Corporation está melhor que o dividend yield da AES Brasil, que tem as ações negociadas na bolsa na B3. Já a relação preço-lucro da AES, ela extrapola aí qualquer resultado, ela está muito alta. A gente compara com outras empresas da área. Também o PEBIT, só o PSR, que é o preço por receita, que aí ele se torna o menor aí desse grupo. E também o preço por valor patrimonial da AES Corporation é o mais alto de todas essas empresas listadas na tabela. Portanto, a conclusão que a gente tem olhando esses resultados é que, em termos de preço, hoje a AES não está refletindo aí todo o resultado que ela tem obtido. Tem outras empresas da área de energia que apresentam resultados melhores, né, e a preços proporcionalmente mais baixos. De certa forma, o que deve estar embutido nesse preço, né, a gente vai observar um pouco mais à frente, é o cumprimento do plano de expansão que a empresa tem. Então, é um plano arrojado, de certa forma, e se a empresa conseguir concluir, com certeza ela vai trazer bons resultados. Olhando agora as margens são as menores aí desse conjunto, né? Inclusive a ES Brasil tem margens aí próxima das empresas americanas. E o ROI também, o ROI ficou no campo negativo porque nos últimos 12 meses aí a empresa registrou um prejuízo acumulado. Então esses são os principais números da ES Corporation em comparação com outras 5 empresas da área de energia. Neste gráfico a gente tem a variação do preço da ação da empresa, a gente percebe aí que está num patamar proporcionalmente alto no histórico recente aí. E comparando com o seu valor intrínseco também, né, o valor intrínseco não faz sentido quando ser calculado quando a empresa registra prejuízo, né? Então, mas a gente percebe aí a oscilação, patamar mais alto de oscilação de preço no histórico recente da empresa. Apesar disso tudo, a recomendação dos analistas, as projeções deles apontam para um preço mais alto da ação em 12 meses e a maior parte deles tem uma recomendação de compra para a ação da AES Corporation. Agora vamos trazer algumas informações adicionais que a empresa divulgou na sua última apresentação de resultados. A primeira foi que a empresa direcionou o seu gás natural do Panamá para exportação, de forma a capturar aí a alta de preços do gás natural devido à guerra Rússia-Ucrânia. Outra informação, o IRA, Ato de Redução da Inflação nos Estados Unidos, deverá acelerar a demanda por energias renováveis no país. Em verde, temos o aumento da demanda devido a esse ato e a empresa pode se beneficiar desse incentivo. A empresa apresentou seu plano para os próximos 4 anos, com aproximadamente 60% do total em investimento nas suas subsidiárias e cerca de 32% do total para pagamento de dividendos. Esse dinheiro ele virá cerca de 63% do seu fluxo de caixa, 16% da venda de ativos e 21% de novas dívidas futuras que a empresa pretende contrair. A empresa está exposta 83% ao dólar, 12% a moedas latino-americanas, entre elas o peso argentino e o real,
e 5% de exposição ao euro. Nesta lista temos os contratos de compra de energia assinados em 2022. Um terço de tudo que foi assinado foi para energia limpa nos Estados Unidos. E merece destaque nessa lista o Brasil, com um grande contrato de energia eólica que foi assinado em 2022. Outra informação da empresa foi a marca de 10 anos com dividendos crescentes, dando um crescimento acumulado aí na casa de 16% ao ano. A empresa se coloca como a companhia de renováveis com maior crescimento no hemisfério ocidental. E seu objetivo para os próximos anos, e acredito que seja esse objetivo que o mercado esteja precificando nesse momento, né, é o crescimento de 7 a 9% do lucro por ação ao ano, em crescimento anualizado, e também 7 a 9% no crescimento do seu fluxo de caixa. É um plano agressivo e vamos ver se a empresa vai conseguir chegar a esses números. E por fim, essas são as classificações de risco das diversas agências aí, apontando para um risco moderado baixo para a questão de crédito da empresa. E vamos trazer algumas notícias recentes aí divulgadas a respeito da AES Corporation. A primeira notícia de um site de investimento dos Estados Unidos com a informação de que o consenso indica um upside de 18% no preço da ação. Outra notícia é com a AES instalando uma planta de energia solar de 100 megawatts e tendo a Meta como cliente. E por último, trata-se de uma empresa aí que vem muito nessa onda de combater emissões de carbono, que se aproveita bastante aí desses créditos, né, e investimentos em energia limpa, informando que a meta da empresa é deixar de gerar carbono a partir de 2025. Neste gráfico, a gente tem aí a evolução recente do preço da AES Corporation na Bolsa Americana. Deveria ter saído a BDR no Brasil, mas acredito que por ter poucos dados, não conseguiu computar a curva. Mas mesmo assim, a gente consegue ter algumas informações, como o aumento nesse período de 56% no valor da ação americana, a AES negociada na Bolsa de Nova York, e a BDR no Brasil teve um aumento de 89%, combinando esse aumento de 56% com o aumento do dólar no período. E aqui vale um ponto de atenção, né? O BDR nosso equivale aí a uma ação americana. O volume diário lá nos Estados Unidos é na casa de 4 milhões de dólares. E no Brasil, o volume ele é muito pequeno, Então, quem pretende investir nessa ação por meio de BDR, eu acredito que não seja muito recomendável, porque no momento que for se desfazer da BDR, dificilmente aí vai conseguir encontrar comprador e vai acabar tendo que flexibilizar muito o preço aí da sua BDR para conseguir fazer a venda. Então, esse é um ponto de atenção, uma BDR de baixíssima liquidez. E por fim, vamos trazer os principais pontos positivos e negativos para investimento nas ações da AES Corporation. Ela é uma empresa que tem maior disposição ao mercado americano, com uma exposição bem relevante, mas ainda tem um bom nível de diversificação, investindo na América do Sul e Central e na Eurásia, com uma participação que não é desprezível, né? A empresa se aproveita do fluxo de capital para energias limpas, então cada vez mais aí teremos aí créditos e busca aí de investimentos em energias limpas e renováveis, e a empresa se beneficia dessa tendência, né, mundial que a gente observa. E a empresa está com projeções bastante agressivas, aí, metas bastante ousadas de crescimento para os próximos anos. Evidente que isso torna também as metas difíceis de serem cumpridas, mas qualquer resultado, mesmo que seja ligeiramente abaixo das metas propostas, vai ser um resultado muito bom. Do lado negativo, a empresa tem tido resultados aí líquidos com grandes variações, apesar de manter o pagamento dos dividendos crescentes, ou seja, a empresa ela não transfere para o acionista as variações de resultado que ela tem.
mas é um ponto de atenção. De repente, se a empresa começar a passar por dificuldades e registrar uma sequência de resultados de prejuízos líquidos aí, né, pode fazer de repente o dividend yield ser afetado. Os indicadores de preço são elevados, né, em comparação com outras empresas do setor de energia elétrica, e as margens são baixas, em alguns casos até negativas. E a BDR tem uma liquidez muito baixa no Brasil. Então, nesse ponto que eu tenho que comentar, é caso o investidor tenha intenção de investir na AES Corporation, deve avaliar duas saídas. Ou investir pela AES Brasil, que é uma filial, né, e tem a exposição somente ao Brasil, né, deixa de ter aquela vantagem de exposição ao mercado americano, ou de repente fazer a aquisição da ação na americana por meio de uma corretora que opere por lá. Bom, o que tínhamos para falar da empresa era basicamente isso. Se você gostou do conteúdo, se esse material ajudou em seus estudos ou vai te ajudar a buscar maiores informações da empresa, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Isso ajuda bastante na divulgação desse tipo de informação.